Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Como vocês estão vendo aí, tô com um leve sorriso no rosto, porque temos notícias boas aí em relação ao mercado da bola, né? O Vasco aí parece que tá realmente mirando alto, buscando aí contratações que vão sim ter um impacto muito positivo caso venham a se concretizar. A gente vai falar bastante sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas também vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, né? Porque nesse sábado tem amistoso, Vasco aí vai ter uma partida aí visando, né, a preparação para os próximos 4 jogos aqui no Rio de Janeiro contra o Goiás, Cuiabá, Botafogo e Cruzeiro. Então a gente vai falar bastante sobre isso também e também vamos falar sobre a situação de jogadores de saída do Vasco, né? Ontem tivemos informações referentes aí a algumas situações envolvendo os atletas vascaínos que também podem e irão sair do nosso clube já nesse meio de temporada. Então eu quero convidar você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para vir fazer parte aqui da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Só você correr lá embaixo desse vídeo, clicar naquele botão bem grande, vermelho, escrito inscreva-se. Assim que você clicar nesse botão, não esqueça também de clicar num outro botão bem pequenininho, que é um sino das notificações, que também fica lá embaixo, para você receber aqui, ó, no seu celular, um aviso, uma notificação assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente aqui no YouTube. E faço também um pedido para você não esquecer de deixar aquele joinha, né? Deixar aquele like no nosso vídeo, aquela curtida, é um botão com o dedo para cima que fica lá embaixo para que a gente possa aí ter o auxílio do YouTube na divulgação, né? No crescimento do nosso canal, do nosso conteúdo, para mais vascaínos poderem fazer parte aqui da nossa família. Beleza? Antes de começar o vídeo também queria deixar um recadinho, né? Uma dica para você que está precisando de um dinheiro, e um dinheiro que é seu, tá? Não é nada de absurdo, é uma grana que você tem direito a receber, que é o seu fundo de garantia, o FGTS, e a galera, né, da empresa Mais Ágil, eles te ajudam a você ter acesso a resgatar essa grana com muita rapidez e com muita facilidade. Para você poder ter acesso a essa grana, vou deixar o link da Mais Ágil aqui embaixo, o primeiro link na descrição do vídeo de hoje. Só você clicar lá, entrar em contato com eles e podendo aí estar recebendo esse dinheiro em menos de 24 horas. Isso mesmo, com muita rapidez. Tá precisando pagar uma dívida ou pagar uma viagem, enfim, querendo fazer uma obra na sua casa, entre em contato com eles que você não irá se arrepender. Beleza? Bora começar o vídeo falando aí de campo e bola, né, de futebol, porque o Vasco aí tem 4 jogos importantíssimos pela frente aqui no Rio de Janeiro. Serão 3 jogos em São Januário e um jogo no Engenhão. A sequência é Vasco e Goiás, depois a gente tem Vasco e Cuiabá, 2 partidas em São Januário, depois temos Botafogo e Vasco, jogo que acontecerá no Engenhão, e depois a gente volta para casa, volta para São Januário para encarar o Cruzeiro. Então serão 12 pontos em disputa, 12 pontos que podem ser diferenciais aí para o Vasco dentro da competição. Lembrando que hoje o Vasco é o penúltimo colocado, né, o vice-lanterna na 19ª colocação com 6 pontos, e se desses 12 pontos que a gente tem para disputar, o Vasco conseguir, sei lá, 9, 8, 7, já traz um alívio, né? Já tira um pouco da pressão desse momento complicado que o clube vive, né, na atualidade. E para isso ficar um pouco mais simples, nesse sábado agora, o Vasco vai ter um amistoso, né? O Vasco vai encarar o Sampaio Corrêa, mas não é o Sampaio Corrêa do Maranhão. Até me enganei ontem, né? Achei que era o Sampaio Corrêa mais famoso, mas é o aqui do Rio de Janeiro, do interior do estado. Mas não deixa de ser um bom teste, tá? Não deixa de ser uma boa oportunidade para o Barbieri conseguir arrumar a equipe, né? Lembrando que o Vasco vai ter alguns desfalques importantes aí para o jogo contra o Goiás, como o Jair e também o Robson, os dois estão pendurados, não vão poder jogar. Tem o Capasso, que tá aí machucado, que também não vai poder ir a campo, e provavelmente Andrei Santos, né, que não deve mais vestir a camisa do Vasco. A gente vai falar sobre isso também no decorrer aqui do nosso vídeo de hoje. Então a tendência é que ele tenha aí que fazer algumas alterações. Por exemplo, sistema defensivo, quem vai substituir o Capasso provavelmente será o Lincoln, o zagueiro da base. Então o sistema defensivo deve ser formado com Léo Jardim no gol, nas laterais Puma e Lucas Piton, dupla de zaga com Léo e Lincoln ou o Miranda, não sabemos ainda. E aí no meio de campo, com a saída do Jair do time,
quem deve ganhar aí a oportunidade provavelmente seria o Galarza, né, que vinha jogando como titular. Não é o meu preferido. Eu, particularmente, entraria com o Rodrigo para dar mais proteção para o sistema defensivo. Ao lado do Rodrigo, poderíamos ter ali o Marlon Gomes e talvez até o Matheus Cocão ou o próprio Alex Teixeira. E lá na frente com opções ali, né? Parece que o Orediano pode voltar a ser relacionado. Temos o Eric Marcos, que está jogando muito bem sempre que entra nas partidas. Tem o próprio Gabriel Peck, que é uma ótima opção também, né? Vem fazendo uma temporada aí bem honesta. Tem o próprio Figueiredo, que não vem jogando muito bem, mas quem sabe nesse período de treinos aí possa ganhar um pouco mais de ritmo de jogo. Enfim, é torcer e que o Barbieri acerte a equipe, consiga aparar, né, ali as arestas, que os erros que vinham sendo cometidos não sejam novamente aí cometidos e que o Vasco possa ter uma sequência positiva aí nesses 3 jogos, como eu falei, contra Goiás, Cuiabá, Botafogo e Cruzeiro. E aí eu faço uma pergunta para você. Dos 12 pontos que o Vasco vai disputar, quantos pontos você acha que o Vasco vai fazer aí nessas 4 partidas? Eu vou arriscar dizer que o Vasco vai ganhar 3 desses jogos e vai perder um jogo. Não vou falar aqui contra quem que vai perder, contra quem que vai ganhar, mas esse é o meu palpite. Quero que você deixe o seu palpite aqui embaixo nos comentários do vídeo de hoje. E lembrando a você que quiser fazer sua aposta em qualquer jogo do Vasco, ou em qualquer outra partida de Campeonato Brasileiro, ou então até nesses jogos de seleção que estão tendo aí. Ontem já tiveram alguns, hoje vão ter mais alguns aí da data FIFA. Nossa parceira do canal, a Betano, tá dando para você 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, qualquer valor que você depositar na Betano, você recebe o dobro. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado, que tem que usar o código promocional Mário Coelho para você tirar proveito dessa parceria. Então corre lá, primeiro comentário fixado, tem o link da Betano e o código promocional Mário Coelho para você ganhar essa grana aí no seu bolso, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola. Primeiro sobre os jogadores de saída, né? Tinha um jogador que estava voltando para o Vasco, né? Tava terminando o seu contrato lá em Portugal, que é o MT. Quem conhece, moleque da base, né? Acabou subindo profissional, não abraçou a oportunidade que teve. Estava emprestado para o Santa Clara de Portugal, mas o contrato estava terminando agora, no final do mês de junho, então ele ia voltar. Mas ontem tivemos a informação que o próprio clube português gostou do MT, né? Fez boas aparições por lá e pediu a renovação de contrato por mais um ano, que foi prontamente atendida pelo Vasco. Então o MT não volta para o clube, realmente vai ficar em Portugal aí por mais uma temporada. O outro que está de saída, já era esperado que isso ia acontecer, é Andrei Santos. Inclusive ontem o próprio jogador postou uma foto nas suas redes sociais, né, mostrando ali o visto de trabalho que ele conseguiu para atuar na Inglaterra. Então, pelo que tudo indica, o Andrei não será mais aproveitado, né? Ele que está treinando até normalmente, está participando das atividades, mas provavelmente não deve jogar já esse próximo jogo, né? Já deve se despedir ali dos jogadores, da comissão técnica, que deve estar rumando, né, a Europa, a Inglaterra. Desejo boa sorte ao Andrei, cria da base. Infelizmente nesse retorno não foi muito bem, mas é um garoto com muito talento que com certeza vai honrar a nossa Cruz de Malta onde for aí na seleção. Na Inglaterra tenho muito orgulho, né, de saber que é um moleque que é oriundo da base vascaína. E além do Andrei e além ali do MT, que não devem mais vestir a camisa do Vasco nesse ano, outros jogadores que interessam a clubes da Europa são Marlon Gomes, Gabriel Peck e Ryan. Parece que o Marlon Gomes desperta interesse de alguns clubes italianos e também lá da Espanha. O Peck, a mesma coisa, né? Clubes da Itália teriam interesse na contratação do Gabriel Peck. E a situação do Ryan, que é muito interessante, que são os dois clubes, os dois maiores clubes da Espanha, Barcelona e Real Madrid, né? Parece que já estão ali numa queda de braço, né? Já teriam entrado em contato com o empresário do Ryan, mas tem uma cláusula contratual, né, do Ryan com o Vasco, que para qualquer clube que queira tirá-lo hoje do Vasco de fora do Brasil, a multa rescisória, parceiro, você sabe quanto é a multa rescisória do Ryan? 80 milhões de euros ou 400 milhões de reais. Ou seja, se alguém quiser tirar o moleque do Vasco hoje, tem que chegar com 400 milhões de reais, pagar a multa rescisória. E tem mais, o Ryan só sairia do Vasco daqui a 2 anos, porque ele tem 16 anos. De acordo com as leis brasileiras, jogadores não podem sair dos clubes até os 18. Ou seja, muita água vai rolar, o moleque ainda vai vestir muito a camisa do Vasco, mesmo que seja vendido amanhã, ainda fica no clube aí por pelo menos mais 2 temporadas. Enfim, essas são as situações aí de possíveis saídas. E agora vamos falar sobre chegadas, né? Jogadores que podem estar chegando aí para vestir a camisa do Vasco. Um deles já é praticamente certo, né? Todo mundo já fala
dentro do clube, como é uma contratação ali já acertada, mas não foi anunciada. Eu vou dar a minha explicação por que eu acho que ainda não foi anunciada, que é o atacante Serginho, né, um jogador de lado de campo, de 27 anos, e para mim o Serginho não foi anunciado oficialmente ainda, porque a 777, né, o Paulo Brax, o Luiz Melo, estão esperando o Vasco trazer aí uma confirmação de um jogador de mais nome, né, vamos dizer assim, um Lianco, um Cuejá, um Alan, para poder aí sim trazer o Serginho junto. Mas o Serginho parece que já tá tudo certo. O Vasco ainda busca mais 2 atacantes além do Serginho, um camisa 9, né, mais um centroavante e mais um atacante de lado de campo, né? Essa questão do centroavante, a gente não sabe ainda quem poderia ser e se realmente o Vasco vai conseguir trazer, né, mais um jogador para essa posição, porque existe sim possibilidade do Pedro Raul não ficar no Vasco ou agora ou no final do ano, então o Vasco aí já monitora o mercado aí para esse possível camisa 9, e pro lado de campo tem algumas possibilidades, né, alguns jogadores que vêm sendo observados, inclusive um deles seria o Soteldo do Santos, né, parece que a situação do Santos com o Soteldo e o clube mexicano, né, que é dono do passe do Soteldo, não é das melhores, então o Vasco junto com o Flamengo monitora essa situação ali do Soteldo. Em relação a zagueiro, ontem tivemos boas informações, cara. O Vasco no começo do ano tentou a contratação do zagueiro Lianco, jogador brasileiro, com passagens pelo Bolonha e pelo Torino da Itália, mas que nas últimas temporadas defendeu as cores do Southampton, né? Um clube que é muito tradicional na Inglaterra, mas acabou caindo para a segunda divisão, e isso aí acabou facilitando a negociação do Vasco. Ontem o Vasco fez uma proposta oficial pelo empréstimo do Lianco de 1 ano, com a obrigação de comprá-lo ao final desse empréstimo. E também o pai do próprio jogador, que é empresário dele também, postou nas redes sociais uma foto no escritório, e nessa foto tinha uma camisa do Vasco, ou seja, indícios que a situação tá andando, né? Indícios aí que o Vasco realmente pode confirmar a contratação do zagueiro Lianco, mas o Vasco não parou de negociar com o zagueiro Balbuena, né? Jogador que hoje tá no Corinthians emprestado de um clube russo. O Vasco segue aí analisando essa possibilidade, então o Vasco podendo trazer 2 zagueiros nessa próxima janela. Agora falando de primeiro volante, de camisa 5, né? A situação é a seguinte: as informações que vêm de dentro do clube nos dão conta que o Vasco já teria acertado com o jogador. Agora, quem é o atleta, a gente realmente não sabe, né? A gente queria muito que fosse, por exemplo, o Gustavo Cuejá, mas a situação do Cuejá parece que lá no Al Hilal teve uma reviravolta, né? Parece que o clube dos Emirados Árabes agora está tratando a situação do Cuejá com um pouco mais de cuidado, né? Talvez vão querer manter o jogador com mais 1 ano. Ele tem contrato até o ano que vem, então essa situação ali parece estar um pouco mais conturbada. Em relação ao Alan, as informações que a gente tem é que o Alan quer voltar, que o Alan quer jogar no Vasco, que o Alan tem vontade de voltar a morar no Brasil, no Rio de Janeiro, com a família dele. Inclusive, a família do Alan já teria voltado para o Rio de Janeiro, né? Mas o Alan tem contrato lá no mundo árabe, ele tem mais 1 ano ali a ser cumprido. Então, a situação ali um pouco complexa, mas pelo fato do jogador querer voltar, querer vestir a camisa do Vasco, querer estar perto da família, acho que poderia ser um nome plausível, né? Poderia ser realmente esse jogador para chegar e assumir essa posição, um jogador que tem identidade com o clube, cria da base, um jogador que joga muita bola, seleção brasileira, muita bola no Napoli, jogou na Inglaterra, sem dúvida seria uma grande contratação. E ali para o meio de campo, por camisa 10, ontem tivemos informação que o Vasco realmente segue negociando, segue conversando com Lanzini, jogador argentino, que agora na última temporada jogou pelo West Ham, né, na Inglaterra, um jogador bem experiente de 30 anos, mas que o salário do Lanzini poderia ser um empecilho, né? Ele que recebia cerca de 16 milhões de reais por temporada na Inglaterra, estaria até disposto a reduzir um pouco esse salário, mas ainda assim é um salário alto. Mas como eu sempre falo, para gastar, tem que gastar bem, tem que trazer jogador de qualidade, e o Lanzini com certeza se encaixa nessas características. Outro nome que também interessa ao Vasco é o Matheus Pereira, jogador que atua no mundo árabe, né? Ele foi procurado por Vasco e Palmeiras, mas a situação ainda não evoluiu. Então, nomes interessantes, todos que eu falei aqui, tirando o Serginho, me agradam. Lianco, bom jogador, o Balbuena, apesar de não viver uma grande fase, é um bom jogador. Cuejá e Alan, não tem nem o que discutir, 2 craques de bola. Lanzini e Matheus Pereira também ótimos atletas, né? E o próprio Soteldo também seria, na minha opinião, uma
boa contratação, mas quero saber a sua opinião desses nomes que eu falei. Algum não te agrada? Algum você acha aí que não traria, né, qualidade técnica para o Vasco? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que a galera pensa sobre isso. E lembrar a galera que agora o Lineker vai entrar aqui para também falar um pouquinho sobre reforços, para falar um pouco sobre contratações, então não vai embora. Mas antes de eu passar a bola pro Lineker, quero pedir mais uma vez para você se inscrever no canal lá embaixo no botão vermelho e deixar aquele joinha no nosso vídeo, beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno. Vai contigo, Lineker. Abraço, irmão. Valeu! Salve, família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos, no canal Mário Coelho Vasco, para comentar com você tudo aquilo que está acontecendo no Gigante da Colina. Vamos falar aí sobre os possíveis reforços e a proximidade aí da questão envolvendo o Lianco, né? Após a foto do pai e empresário do jogador, ali uma foto do escritório com a camisa do Vasco, junto com a camisa lá do Southampton, também da seleção brasileira e aparentemente ali do Bolonha da Itália. Quero comentar muito sobre contratação, até porque é um jogador muito interessante que estava figurando aí na Premier League e vale ressaltar que o Southampton caiu aí para a Championship, né? Uma liga inferior à Premier League, a segunda divisão lá da Inglaterra. Então, antes da gente comentar, eu peço para você clicar no joinha e, claro, correr lá nos comentários para a gente trocar uma ideia a respeito desses assuntos importantes a partir de então, né? A janela está chegando agora em julho e as coisas tendem a esquentar. Vamos falar aí sobre a qualificação do elenco com a vinda de um jogador como o Lianco, né? Um jogador extremamente vitorioso na base, jogou ali na seleção brasileira sub-20, sub-23, foi figurar na Europa no futebol italiano e agora está no futebol inglês, um maior futebol do mundo, segundo alguns especialistas, né? A Premier League, vale destacar aí que o Manchester City, campeão aí da Liga dos Campeões e também de tudo que disputou, figura aí nessa grande liga. E Lianco seria um jogador vindo da Premier League. Então, importante, né, o jogador chegar e qualificar o elenco cruzmaltino. Diga-se de passagem, elenco esse que precisa sim de contratações do nível do atleta, né? Parece que a situação está evoluindo, como o Mário trouxe aí para vocês anteriormente. E claro, vale destacar que Léo, os companheiros da zaga ali como os laterais, Puma Rodrigues, Piton, até mesmo à frente da zaga, os volantes, vocês conseguem ter mais eficiência jogando ao lado de um jogador como o Lianco, né? Diga-se de passagem também outros jogadores que estão aí negociando, que é o caso do Lanzini, do Balbuena, entre outros, né? Parece que o Vasco agora está ativo no mercado, parece que entenderam a necessidade atual do elenco. Claro, temo muito a questão ainda envolvendo o Barbieri, como o Barbieri vai proceder junto a grandes contratações, que é o que está aparecendo, né? Diga-se de passagem também, o Serginho deve estar chegando aí nas próximas semanas, um jogador contestado pela torcida, mas serviria caso viesse junto com o Lanzini, com outros jogadores de qualidade, né? Não teria um impacto negativo tão grande, já que com presença de jogadores experientes de grandes ligas, aparentemente os jovens e até mesmo as apostas começam a despontar, né? Caso venha jogadores de qualidade, vamos com certeza ver um novo Orediano, o Peck um pouco mais solto, com pouca ali não tão pressionado em ficar ali acompanhando laterais, enfim, você solta, você dá qualidade ao elenco e solta os jogadores aí para se despontarem, né? Automaticamente se torna um impulso financeiro, você consegue otimizar os jovens atletas ali espelhados por grandes jogadores a serem negociados futuramente por valores muito maiores, porque a questão desportiva se qualifica e muito. Mas claro, torcedor, eu quero saber a sua opinião. Jogadores como Lianco, Lanzini, Balbuena, Cuejar, entre outros nomes que podem vir a vestir a camisa do Vasco, qualificaria esse elenco de uma forma de mudar de patamar aí no Campeonato Brasileiro e, claro, impulsionaria os jovens a terem desempenhos desportivos melhores, impulsionando ainda também futuras vendas. Ali o Ryan tendo uma maturidade muito mais avançada com jogadores do nível do Lianco. Corre lá nos comentários e deixa lá a opinião de vocês, que é muito importante. Se não deixou o like também, deixa o like também, vai ajudar a gente pra caramba. Um forte abraço, saudações vascaínas, fique ligado aqui no canal Mário Coelho e no canal Os Vascaínos. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não é membro, também vire membro e entre no nosso grupo de WhatsApp. Valeu!